Seguindo um novo rumo. Todos nós já tivemos, um dia, a sensação de estarmos perdidos, sem saber se estamos seguindo na direção correta, seja em nossa vida pessoal, profissional ou amorosa. Hoje eu quero te dar dicas de como colocar a sua cabeça no lugar e começar a viver uma fase de crescimento em sua vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários dessa mensagem a seguinte frase: eu seguirei um novo rumo. Se você está disposto a mudar algumas coisas em sua vida. Escreva aqui: eu seguirei um novo rumo. Quando estabelecemos uma meta em nossa vida, seja em qual área for, sabemos que para alcançarmos essa meta, vamos ter que percorrer um caminho. E ao seguirmos determinado caminho, com o passar do tempo, algumas coisas vão perdendo o sentido e já não sabemos mais se é exatamente aquilo que queremos e até mesmo nos esquecemos o que de fato queremos. Daí a sensação de frustração e estagnação nos atingem de forma violenta, a ponto de não termos mais forças para procurar por uma nova meta e também não termos a capacidade de concluirmos a meta que anteriormente havia sido estabelecida. Seja por teimosia ou por aquele pensamento que todos nós temos de que eu sou brasileiro e não desisto nunca. O fato é que às vezes eu e você insistimos em coisas que nem queremos, só para não termos que começar algo novo, só para não termos que seguir por um novo caminho. Pois o caminho que já conhecemos é mais fácil, é mais cômodo e já nos é familiar. Precisamos entender que não há problema em mudar as prioridades e as metas. Isso não é nada mais, nada menos do que uma consequência de estarmos vivos e de estarmos em um processo de amadurecimento. Se algumas coisas que você queria muito antes, hoje em dia já não fazem tanto sentido, não se culpe, pois você não é o mesmo hoje que era há um mês atrás. Que dirá há 2 anos atrás. Muitas vezes estamos cansados, pois continuamos correndo atrás de coisas que já não são prioridades, mas que continuamos mantendo por medo do novo, para suprirmos as expectativas dos outros, ou para não termos o trabalho de seguirmos por um novo caminho. Porém, às vezes, precisamos lidar com um desconforto inicial, se quisermos uma nova vida. Não adie mais algumas mudanças em sua vida, pois você sabe que elas são para o seu bem. Dê um passo de cada vez. Ter ansiedade tem se tornado algo cada vez mais comum na nossa vida. Com tanta coisa que se passa em nossa cabeça, às vezes nos sentimos sobrecarregados e sem conseguir pensar direito em nosso dia. Por isso hoje eu venho trazer uma reflexão para a sua vida a respeito disso. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu viverei mais tranquilamente. Se você também tem estado nessa luta contra a ansiedade. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Vivemos uma vida acelerada e estamos constantemente ocupando a nossa mente com muitas coisas, o que nos impede de falarmos e pensarmos com calma de vez em quando. Algumas pessoas consideram isso como ser produtivo, porém, basta sermos interrompidos nesse ritmo frenético de pensamentos para agirmos de uma forma agressiva e insensata com alguém da nossa família, por exemplo, que às vezes vem conversar conosco sem nenhuma pretensão.
mas estamos tão focados em nossa cabeça que reagimos da pior forma possível quando isso acontece. Isso é só um exemplo que nos mostra como muitas vezes sobrecarregamos a nossa mente, achando que desse jeito estaremos produzindo ou sendo produtivos e ativos, quando na realidade estamos apenas desgastando a nossa mente dia após dia e a tornando incapaz de viver o presente. Nós temos uma rotina, temos metas, e isso é algo bom. Mas nós não somos máquinas, somos pessoas. Então não precisamos desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, ou estarmos em todos os lugares, e nem mesmo sermos presentes na vida de todas as pessoas, pois isso é praticamente impossível. Tem uma frase de um escritor chamado Boulton, ou Boulton, que diz assim: a verdadeira sabedoria está em juntar o que há de precioso em cada dia, à medida que eles passam. E esse, na verdade, é o único jeito de vivermos bem e de aproveitarmos de fato o nosso tempo, sem comprometer a nossa saúde mental. Darmos um passo de cada vez. Ao invés de contarmos a nossa vida através dos anos, precisamos começar a contá-la através dos dias. E entender que o dia de hoje, que esse momento de agora, é tudo o que temos. Então não precisamos ficar aflitos com o que virá a seguir, mas sim lidar, aproveitar e cuidar do que está bem diante de nós agora. Dê um passo de cada vez. E dia após dia, você vai perceber que está avançando e crescendo. Passado, presente e futuro. 3 coisas que estão constantemente em nossa mente, mas apenas uma delas é afetada pelas outras 2. E no caso, eu estou falando do presente. Excesso de passado causa um presente pesado e deprimente. E excesso de futuro causa um presente angustiante e cheio de ansiedade. A nossa falta de calma e de capacidade em lidar com os desafios que surgem no nosso dia tem muito a ver com o fato de estarmos cheios tanto do passado quanto do presente ou do futuro. Então, o que eu e você deveríamos fazer? Precisamos aprender a lidar com o que podemos no momento. Eu sei que é difícil e que a nossa cabeça tem uma tendência de deixar tudo se juntar. E às vezes é quase impossível enxergar as coisas de forma separada e lidar com cada uma delas da maneira mais eficaz. Mas exercitar esse tipo de mentalidade é o primeiro passo para conseguirmos alcançar uma mudança de vida. Quando estiver aflito, sentindo o peso do mundo inteiro sobre os seus ombros, pense o seguinte: isso que me aflige pode ser resolvido por mim? Eu posso resolver isso agora? Isso me afeta de uma forma direta? Se não afeta, por que isso está tirando a minha paz? Reflita sobre isso e perceba que a ansiedade vai diminuindo aos poucos e vamos sentindo a nossa cabeça no lugar e os nossos pés sobre o chão. Algumas situações nos deixam desnorteados e não é preciso se culpar por isso, pois todos temos esses momentos em que tudo parece perdido e nós nem sabemos por onde começar uma mudança. Mas entenda que isso deve ser apenas um momento da sua vida e não se tornar o seu estilo de vida. Se vivermos uma vida onde em todo momento queremos lidar com tudo de uma só vez,
nunca viveremos em paz e nunca teremos uma vida plena. Faça listas em seu dia. Anote aquilo que precisa ser resolvido. Elimine as pequenas pendências para que, quando as grandes questões da sua vida baterem à sua porta, elas não se juntem com essas mais simples e juntas formem algo impossível de ser lidado. Busque coisas que te ajudem a pensar de forma menos acelerada. E quando eu digo isso, eu quero dizer, saia um pouco do seu celular e tente entrar em contato consigo mesmo, com as pessoas que te cercam e com o mundo real. Ficar somente com os olhos fixados nessa pequena tela que carregamos em nosso celular tem causado danos gigantescos em nossa saúde mental e tem prejudicado a nossa capacidade de lidar com as coisas que nos afligem. Todo esse acesso rápido, o tempo todo, a qualquer coisa que quisermos, torna até o nosso respirar desregulado e nos impede até de apreciar os bons efeitos que uma simples caminhada ao ar livre durante poucos minutos pode nos proporcionar, por exemplo. É possível sim ter uma mente menos ansiosa, mas para isso vamos precisar caminhar aos poucos, vivendo um dia de cada vez e lidando com aquilo que podemos no momento. A comparação é um dos jeitos mais fáceis de nos autossabotarmos. Olhamos para pessoas completamente diferentes, com contextos de vida diferentes, com experiências de vida completamente distintas e pensamos, por que eu não consigo ser igual a essa pessoa? Nós não podemos ser nada além do que nós somos. E o máximo que podemos fazer é melhorar aquilo que existe em nós. Mas o problema é que não enxergamos muitas vezes o que há de melhor dentro da gente. Algumas pessoas esperam ouvir dos outros o que elas têm de melhor e acabam se frustrando quando não recebem aquilo que querem. Como podemos então descobrir o que há de especial dentro de nós, para que possamos potencializar isso ainda mais? A resposta é muito simples, com uma autorreflexão diária. É necessário olharmos para dentro de nós todos os dias, mas não somente procurando pelos nossos defeitos, apesar de ser importante também conhecermos aquilo em nós que não gostamos muito, para que a partir disso possamos mudar. Mas é necessário que vasculhemos o nosso interior, atrás daquilo que temos de bom, das nossas qualidades. Existem pessoas que fazem coisas incríveis, mas que elas fazem essas coisas há tanto tempo que nem consideram mais isso como qualidade. Se você é o tipo de pessoa que escuta que você é bom com as palavras, perceba, você é inteligente. Se as pessoas te mandam mensagens agradecendo pelo tempo que vocês passaram juntas, dizendo que depois desse período elas estão se sentindo mais leves, veja bem, você é uma companhia agradável, você agrega na vida das pessoas. Entre outras diversas coisas que você deve ouvir de vez em quando e que agora podem estar surgindo na sua mente, lembre-se delas, não como uma forma de se autoafirmar na imagem que as pessoas têm a seu respeito, mas sim para reparar que, visto de fora, você é cheio de qualidades, você é cheia de qualidades. E talvez você não as enxergue, pois ao olhar para dentro de si, você vê todos os seus defeitos também. E acredite, ninguém consegue nos cobrar mais e ser mais rígido conosco do que nós mesmos. Existe algo especial em você,
algo que pode contribuir para a vida das pessoas, algo que pode contribuir para o mundo, que pode agregar à vida daqueles que te cercam. E é isso que você deve buscar potencializar cada dia mais, porque focando nisso, você não fica somente estagnado nos seus defeitos, porque você tem sim defeitos, mas você não tem somente eles. Somos feitos de altos e baixos, de erros e acertos, dias de sol e dias de chuva. E para melhorar a sua autoimagem, é necessário que você enxergue isso em si o mais rápido possível. Comece hoje mesmo a desenvolver uma imagem mais saudável de si mesmo e seja menos cruel e exigente consigo. Deixe ir embora aquilo que te machuca. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, onde todas as manhãs nós te convidamos a tirar um momento de reflexão na palavra do Senhor. Aqui nesse canal, eu te convido todos os dias a tirar um momento para aprender algo novo, algo que pode melhorar a sua saúde mental, o seu crescimento pessoal e a sua forma de enxergar o mundo. Que os próximos minutos sejam usados da melhor maneira possível e que você se sinta melhor ao final dessa reflexão. Existe um hábito muito nocivo para nossa mente, que ao mesmo tempo se torna viciante quando é praticado diversas vezes. E por isso acaba moldando o nosso estilo de vida. Eu estou falando do hábito de guardar e potencializar dentro de nós coisas, sentimentos, memórias e até mesmo relacionamentos que nos machucam. É claro que não existe isso de esquecer completamente tudo que nos fere e viver uma vida a partir do zero. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre aquelas sensações que eu e você muitas vezes ficamos remoendo o tempo todo, a semana toda, até percebermos que estamos levando esses sentimentos por toda a nossa vida. Seja um ciúme possessivo, uma raiva constante, uma inveja muito forte, ou até mesmo a vontade de se provar algo para uma determinada pessoa o tempo inteiro. Todas essas sensações têm algo em comum. Elas machucam unicamente você e prejudicam a sua mente. Muitas vezes, as pessoas procuram por uma mudança e procuram sair de uma determinada situação somente para provarem para uma determinada pessoa que elas são capazes, que elas são fortes e que elas não precisam de ninguém. Mas perceba, essa necessidade de buscar por algo novo em sua vida, somente para ter que provar isso para alguém que provavelmente nem vai perceber essa mudança, é algo extremamente nocivo, é algo ruim no qual as pessoas se apegam e baseiam toda a sua vida nisso, mesmo que isso seja extremamente prejudicial para elas. Quando eu falo sobre deixar ir aquilo que te machuca, eu estou falando exatamente sobre não nutrir dentro de si nenhuma sensação que te faça sentir preso, que faça você se sentir inferior ou dependente de alguém. Não significa que esse tipo de sensação não possa surgir de vez em quando na sua mente. Não é isso, pois nós somos humanos e estamos sempre em processo de mudança. Sempre erramos e tentamos consertar. Mas você precisa reconhecer urgentemente esse padrão de pensamento dentro da sua mente e precisa enxergar o quão nocivo é alimentar coisas assim dentro de você. Às vezes, nutrimos algumas coisas
achando que elas vão prejudicar o outro, quando na realidade elas prejudicam somente a nós mesmos. Pare de alimentar certos tipos de ideia, pare de se agarrar em algumas sensações e tire do seu caminho tudo aquilo que te faz se sentir inferior. Pois ninguém é melhor do que ninguém, mas também ninguém deveria se sentir menor do que os outros. Desapegue-se da bagagem em excesso que está nas suas costas e não viva a vida como se precisasse dessas coisas ruins que te machucam, mas sim comece a mudar a sua mentalidade em relação a isso, para fazer sua cabeça compreender que você vai muito além das sensações ruins que te perseguem. E você é muito mais do que aquilo que tentaram fazer de você. Nunca se esqueça disso. Aproveite os bons momentos. Você já teve a sensação de não estar aproveitando algo como você realmente deveria estar? Quando estamos, por exemplo, numa festa e todos parecem animados, todos parecem felizes e presentes naquele momento, menos a gente. Isso deveria ser algo comum, algo que nem ficasse na nossa mente, mas por algum motivo fica. E ainda nos provoca ansiedade e uma angústia muito grande. E é sobre isso e sobre como evitar esse tipo de sentimento que eu quero falar nessa reflexão de hoje. Existe um fenômeno chamado FOMO, que é uma sigla para Fear of Missing Out, que traduzindo para a nossa língua seria algo como medo de ficar de fora. E muitas vezes eu e você sentimos isso, quando deveríamos estar apenas relaxando e aproveitando o momento. Seja por estarmos nos comparando a alguém mais extrovertido, seja por tentarmos contato com um grupo fechado de pessoas e não obtermos sucesso. Enfim, muitas vezes, durante um evento social, eu e você sentimos algum tipo de desconforto, como se não estivéssemos totalmente presentes, ou como se não estivéssemos conseguindo aproveitar ao máximo aquela experiência. Quando você estiver com essa sensação novamente, lembre-se do seguinte. Primeiro, olhe em volta e perceba, nem todos ali estão completamente à vontade e confortáveis. E na verdade, algumas pessoas conseguem disfarçar melhor do que as outras. Segundo, talvez o seu desconforto não esteja no fato de você não conseguir aproveitar os bons momentos enquanto eles acontecem, mas sim no fato de que, para você, um bom momento talvez seja outro tipo de situação, com outras pessoas e em outro lugar. Você não é obrigado a se divertir e a se sentir confortável com aquilo que os outros se divertem e aproveitam, pois cada um é diferente e tem as suas preferências. E a terceira coisa é, nem todos os dias são bons, e nem sempre estaremos com um sorriso no rosto, e não há problema algum nisso. A nossa vida é feita de altos e baixos, e não há formas de escolhermos quais dias estaremos bem e em quais não estaremos. Talvez em um dia comum de trabalho, nós acordaremos com a melhor disposição do mundo. E no outro dia, onde um de nossos melhores amigos está prestes a se casar, por exemplo, nós podemos acordar completamente desanimados ou aflitos, às vezes sem motivo aparente. É claro, tente dar o seu melhor sempre, mas respeite as suas emoções e a sua mente. Não aproveitar alguns momentos que aparentemente deveriam ser aproveitados não torna você alguém pior ou mais complicado do que os outros. Inclusive, se você se cobrar
de curtir determinadas situações apenas porque os outros estão gostando delas, você não vai conseguir aproveitar nada e ficará ainda mais ansioso. Existem momentos bons onde a nossa mente está quieta, onde conseguimos conversar olhando nos olhos, onde conseguimos dançar ao som da nossa música favorita e onde conseguimos deitar a nossa cabeça no travesseiro sem pensar muito. Mas existem dias em que tudo parece estranho, em que até para lavarmos o rosto pela manhã se torna algo penoso e que exige muita disposição da nossa parte. Aprenda a reconhecer esses dois momentos em sua vida, tanto os bons quanto os maus. E aproveite os bons na medida do possível. E nos momentos ruins, tente dar o seu melhor, mas sem se comparar com os outros. E seja sincero com as pessoas ao seu redor, pois não há problema nenhum em saberem que você não está bem em uma determinada situação ou que você prefere ficar mais calado e mais quieto. Está tudo bem não estar bem às vezes. E está tudo bem não pular de alegria em momentos onde aparentemente isso seja o correto a ser feito. Pois o correto não é o que todos estão fazendo, mas sim sermos honestos com a gente mesmo e com as pessoas que nos cercam. Aprenda a ter mais calma. Você gostaria de ser como aquela pessoa calma que você conhece e que tanto admira e conseguir agir com menos impulsividade e com mais tranquilidade? Hoje eu venho te dizer que não existe uma fórmula mágica, mas sim alguns conselhos que, quando colocados em prática, podem te trazer ótimos resultados. Existe uma frase do imperador romano Marco Aurélio que diz assim: a felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E essa frase carrega uma grande verdade que muitas vezes não gostamos de admitir, que é a seguinte: algumas coisas na vida precisam ser praticadas para então serem adquiridas. Precisamos alimentar algumas coisas em nós e deixar que elas cresçam, para que assim elas façam parte de quem nós somos. E não seria diferente com a paciência. Não se engane, exercitar uma mente paciente pode dar o mesmo cansaço ou até mais que exercitar o corpo. Mas como exercitar a paciência? Você pode estar se perguntando. Tente pensar em um momento de estresse no trânsito, onde alguém te fecha por algum motivo e você instantaneamente tem uma reação nervosa. Seu coração acelera e às vezes você perde o dia inteiro por causa de algo que aconteceu no início do dia. Perceba que a sua raiva não é com a pessoa em si, pois você nem a conhece, e nem de fato é com o acontecimento, pois obviamente foi um acidente ou um descuido. Nesse caso, o que gera o estresse é esse ato de antecipar que a sua mente faz, pois ela coloca em você o seguinte pensamento: e se eu tivesse sofrido um acidente agora? E é isso que de fato tira você do sério. Em uma discussão com seu cônjuge, quando a pessoa que você mais ama usa um tom cínico e irônico, por que o seu nível de estresse chega até o espaço em questão de milésimos de segundos? Porque você odeia seu cônjuge? Porque você preferia estar com outra pessoa? A resposta é não e não. Ao sermos confrontados em um tom pejorativo, vindo de alguém que amamos, a nossa mente interpreta aquilo como uma traição. Ou melhor, como uma gigantesca quebra de expectativa. Pois dessa pessoa em específico, nós esperamos amor,
carinho e compreensão, e não cinismo e ironia. Nossa mente cria um cenário e um diálogo, e então, quando as coisas não saem como planejamos, ficamos muito estressados e frustrados. O ponto central de tudo isso que eu estou citando como exemplo é o seguinte: reconhecer que o estresse é algo natural, que todos estão sujeitos a ele e que ele tem uma explicação, é o primeiro passo para você desmistificar a raiva que você sente e se distanciar dela, não a tomando como uma característica própria, e sim como uma reação a algumas coisas. Quanto mais você alimentar seu cérebro com o pensamento de que a raiva não é o que você é, e sim algo que você sente, mais racional e mais tranquilo você se tornará com o passar do tempo. Pois você vai entender que, alguns momentos, o estresse toma conta sim, mas que não precisamos viver uma vida estressados o tempo todo. A partir do momento que você compreende isso, você descobre que o que precisa ser desenvolvido dentro de você não é o hábito de não se estressar, pois isso vai acontecer eventualmente, mas sim a sua reação diante de um momento de estresse. Situações fora do seu controle acontecerão o tempo inteiro e não há nada que você possa fazer para melhorar isso. Mas o que você pode fazer é melhorar a sua reação por meio de uma mentalidade diferenciada, que não aceita a raiva e o estresse como traço da sua personalidade, mas sim como uma consequência de determinadas situações do dia a dia. Lembre-se o tempo inteiro: eu não sou o único que se sente assim. E a partir disso, pense o seguinte: o que eu farei agora que entendo que estou sob estresse e que sei da onde isso vem? E a partir dessa lucidez na sua mente, você será capaz de desenvolver uma mentalidade mais tranquila e passará a buscar soluções e não reações raivosas em meio a situações que nos causam estresse durante a nossa vida. Qual a importância do outro na sua vida? Nós estamos o tempo todo nos baseando nas ações e nas reações das outras pessoas. Algum dia da sua vida você já ficou sem trocar uma palavra ou uma mensagem com alguém? Talvez sim, em um daqueles dias em que você estava depressivo, ou cansado, ou com muita preguiça. Mas você já parou para pensar o quanto nós interagimos o tempo todo com as pessoas ao nosso redor? E o quanto isso nos afeta? Eu quero começar essa reflexão com um exemplo simples do nosso cotidiano. Vamos supor que você vá a uma padaria comprar pães. A primeira coisa que você faz é pedir ou dizer a quantidade que você deseja de produtos. Depois, geralmente nós agradecemos a pessoa que nos atendeu, pagamos a mercadoria, agradecemos a pessoa do caixa, damos um bom dia ou uma boa tarde. Se no caminho encontramos um vizinho ou uma pessoa conhecida, nós a cumprimentamos, nem que seja com um simples aceno. Até mesmo para pegar um ônibus, nós precisamos que o motorista saiba que ele precisa parar no ponto em que estamos, não é verdade? E o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos o tempo todo nos comunicando uns com os outros. E o mais interessante disso tudo é que nós precisamos, ou pelo menos esperamos, que o outro nos responda. Sabe por quê? Simplesmente porque precisamos do outro para viver. Nós precisamos das pessoas. Um autor chamado Winnicott,
um dos mais famosos teóricos da psicologia, diz na sua teoria que desde bebês nós nos baseamos e reagimos de acordo com o olhar do outro. Quando somos bebezinhos, o primeiro e o mais valioso olhar é o da nossa mãe. Você já reparou como o bebê parece que fica hipnotizado quando está sendo amamentado? Podem até dizer que ele ainda não percebe nem sabe de nada, mas podem ter certeza que ele conhece e reconhece o olhar da sua própria mãe. E ele espera toda a ação e reação vinda através daquele rosto. É o olhar que aprova ou reprova todos os seus movimentos. Quando nós somos crianças, o olhar bravo ou carinhoso do nosso pai, o gesto protetor ou acusador daqueles que estão cuidando de nós, podem fazer grande diferença na maneira como nos relacionamos com as pessoas durante a nossa vida. Nós somos criados a partir da nossa interação com o outro e precisamos do outro para continuar. Por exemplo, se um amigo nosso ri da nossa piada, de uma forma indireta, ele está nos encorajando a contá-la para outras pessoas. Mas se essa mesma piada não gerar efeito nenhum nesse seu amigo, em uma outra oportunidade, você vai pensar se vale a pena ou não contá-la para outras pessoas. Nós estamos o tempo todo nos baseando nas ações e reações das outras pessoas. E esse é o exato ponto em que nós temos que tomar muito cuidado. A importância do outro nas ações que você toma na sua vida não deve extrapolar os limites. Ou seja, o olhar do outro não deve ser limitante a ponto de você não ser você mesmo. Andar com as próprias pernas, nós já aprendemos lá atrás. Porém, sustentar e equilibrar esse andar vai depender muito mais de nós mesmos e da nossa própria habilidade e treinamento do que das demais pessoas ao nosso redor. Relacionar-se é fundamental para todo ser humano. Nós precisamos uns dos outros para aprender, para compartilhar nossos momentos felizes e nossos momentos tristes. Enfim, precisamos das pessoas para passar por essa experiência tremenda e maravilhosa, essa grande viagem que é a vida. E cada um deve respeitar a sua própria jornada e a sua própria busca pelos caminhos que conduzem à felicidade. O que a maioria das pessoas vive é uma carência coletiva. Estamos o tempo todo em busca de aceitação e da aprovação das pessoas. Só que o que parece inconsciente é o fato de que, se somos desprezados, nós também desprezamos. Se somos julgados, nós também julgamos. Se somos descartados, também descartamos. E assim vamos seguindo nesse ciclo. Dessa maneira, como podemos esperar do outro aquilo que nós mesmos não temos sido capazes de oferecer? Deixe ir, não prenda. Essa pode ser apenas mais uma semana na sua vida, onde você fará tudo do mesmo jeito e terá os mesmos resultados. Ou essa pode ser uma semana onde tudo será diferente e onde você viverá coisas que talvez você sequer sonhou para a sua vida. A decisão é sua. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu serei livre. Se você está disposto a iniciar uma nova fase da sua vida, com uma nova mentalidade e com um novo olhar sobre todas as coisas. Nós, seres humanos, somos capazes de nos acostumarmos com tudo, até mesmo com coisas que nos prejudicam. Por exemplo,
Existem pessoas que, quando estão se relacionando com alguém complicado, ciumento e raivoso, fazem de tudo para que o relacionamento dure. Mas se encontram alguém tranquilo, que goste de dialogar e que prefira ter paz do que ter razão, logo o relacionamento acaba. E essa pessoa alega que faltava algo na relação. Isso é comportamento de uma pessoa dependente emocional, que precisa de um relacionamento baseado na raiva, no ciúme e na chantagem, pois talvez seja isso que ela tenha presenciado durante toda a sua vida, dentro da sua casa, no relacionamento dos seus pais. E por isso ela considera esse tipo de relação como o correto. É muito comum vermos pessoas assim, completamente conformadas às sensações e às situações que na realidade deveriam ser evitadas ao máximo. Mas elas preferem ficar ali, presas e emocionalmente cegas. Muitas vezes, quem vive apegado em coisas que apodrecem a alma, se sentem cansados, ansiosos e com dificuldade de estar presentes no momento, sem nem saber o porquê. E esse é o motivo, por estarem apegados a tantas coisas ruins, elas não se dão conta de que aquilo que elas consideram normal, na verdade, é nocivo e ilusório. Existem algumas coisas da nossa vida que nós precisamos aprender a deixar ir. E precisamos disso urgentemente, se quisermos viver uma mudança em nossa vida e experimentar uma nova fase. Pense bem, ao ouvir essas palavras, você consegue se lembrar de algo que você sabe que precisa se livrar, que você sabe que precisa superar? Seja a necessidade da aprovação, talvez não de todas as pessoas, mas de alguém em específico. Pois buscar a aprovação dessa pessoa te causa muita ansiedade e tristeza. Talvez você precise se livrar da necessidade de sempre dizer sim para alguém, pois às vezes você diz sem poder dizer, e o faz somente para agradar o outro. Enfim, diversas situações das quais eu e você precisamos nos desprender. Precisamos olhar para frente e não para trás, e deixar ir. Deixar que algumas coisas fiquem para trás e se tornem parte do nosso passado e não do nosso dia a dia. Até mesmo o sentimento de raiva por alguém precisa ser deixado de lado, pois você percebe que a pessoa está seguindo a vida dela enquanto você se afoga em mágoa, rancor e ódio, sem conseguir sair do lugar e sem conseguir tocar com a sua própria vida, com os seus projetos e com seus sonhos. É preciso que eu e você nos encaremos no espelho e digamos basta, para nós mesmos. E é preciso que eu e você comecemos a tentar praticar o desprendimento e a capacidade de nos reerguermos, da mesma forma que aconselhamos muitas vezes nossos amigos. Dessa maneira, teremos liberdade para dentro da nossa mente, teremos paz e tranquilidade e poderemos alcançar o nosso potencial máximo, ao invés de continuarmos a viver nas sombras de tudo aquilo que nos causa mal. Aprenda a evitar brigas. Mesmo parecendo impossível, acredite, existe uma forma de você viver com uma mentalidade mais tranquila e mais pacífica. E eu não estou falando que você será alguém sem reação, que aceita tudo com um sorriso. Não é isso. Nós somos seres humanos e muitas vezes somos movidos pelas nossas emoções e pelos nossos impulsos. O que nós vamos refletir hoje é sobre como às vezes eu e você
podemos perceber uma briga se iniciando e como evitá-la, talvez até mesmo antes dela começar. Eu peço que você ouça até o final. Comente aqui o seguinte: eu quero ser pacífico. Se você tem o desejo de melhorar o seu controle emocional. Você tem razão. Essa é uma frase que causa uma sensação de satisfação imediata. Pelo simples fato de que todos nós queremos ter razão o tempo todo, sobre tudo. Quando estamos em uma discussão, o que torna ela pior nem sempre são os motivos pelos quais ela começou, pois na realidade, ao decorrer de uma briga, vamos até nos esquecendo o que causou ela de fato. O que alimenta e piora uma briga é o desejo insaciável de termos razão, pois assim é como se ganhássemos. Agora eu te pergunto, ganhamos o quê? Tem uma citação de Christian Yuri da Silva Matos que diz assim: quando tiver que escolher entre ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. A gentileza gera respeito e o respeito gera atenção. A atenção, por sua vez, gera diálogo produtivo. E esse diálogo produtivo é capaz de sanar qualquer objeção. E o melhor de tudo, você ainda por cima, além de ser gentil, sempre sairá com a razão, respeito e com total atenção. A verdade é essa: não se ganha nada em ter razão. Ah, mas ao ter razão eu fico de consciência limpa. Mas pense bem, se você precisa provar que a sua consciência está limpa para o outro, não seria esse um indício de que talvez ela não esteja tão limpa assim? Nós perdemos muito quando magoamos alguém que amamos, somente para alimentar o nosso ego. E estamos totalmente fora da realidade quando o nosso maior esforço dentro de uma discussão é para ganhar e não entender o porquê daquilo ter começado e tentar ouvir a voz do outro, tentar falar de uma forma paciente e de uma maneira inteligente lidar com aquela situação. De todas as habilidades que precisamos desenvolver para termos uma vida mais tranquila, mais pacífica e mais plena, uma das mais importantes é a inteligência emocional. Quanta agressividade as pessoas demonstram em determinadas discussões, como se estivessem falando com um estranho qualquer, sendo que nem mesmo com um estranho nós deveríamos falar dessa forma. Entre ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. Mas para conseguirmos chegar nesse estado mental, onde conseguimos escolher no meio da raiva, no meio de uma discussão, no momento em que o nosso sangue está fervendo, precisamos exercer todos os dias a inteligência emocional e a responsabilidade afetiva, que nada mais é do que a consciência de que tudo aquilo que falamos para os outros tem um efeito. E podemos escolher se terá um efeito positivo ou negativo na vida da pessoa. Aprenda a lidar com os ciúmes. Todos nós queremos nos sentir mais confiantes, mais seguros de nós mesmos e menos preocupados em sermos substituídos na vida dos outros. Só que às vezes, uma situação pequena consegue nos abalar por completo e nos tirar do eixo. Lidar com o ciúme, para muitas pessoas, é praticamente impossível. Desde pequenos, as pessoas nos ensinaram a tratar algumas coisas como se fossem posse.
É muito comum você ver uma criança falar, isso é meu, e logo em seguida agir de forma egoísta. Infelizmente, nós tratamos algumas pessoas dessa forma, como se fossem posse, como uma propriedade nossa, cujo único objetivo de existência é atender às nossas expectativas e desejos. Alguns até acham correto agir dessa maneira e usam princípios bíblicos e até mesmo jurídicos para afirmar que enxergam o seu cônjuge como posse, sendo que, tanto no meio jurídico quanto nas escrituras, o que prevalece é um compromisso mútuo de ambas as partes e não uma posse no sentido literal da palavra. Partindo desse princípio, não é difícil entendermos o porquê de alguns de nós sentirmos tantos ciúmes da pessoa que amamos. Pois quando achamos que somos donos de alguém, entendemos qualquer aproximação dessa pessoa com outra como uma ameaça, pois achamos que estão querendo nos tirar aquilo que é nosso. Pensamos que qualquer pessoa que se aproxime é mais inteligente, mais bonita e mais compatível com a pessoa que amamos. E isso faz com que nós comecemos a agir ou de uma forma possessiva ou de uma forma autodepreciativa. Começamos a repetir na nossa cabeça que a pessoa que amamos, na verdade, queria estar com qualquer outra pessoa além de nós. E acabamos acreditando nisso. Conseguimos nos destruir por dentro, dia após dia. E mais ainda, destruímos o nosso relacionamento por falta de confiança. Entenda uma coisa, não há problema em sentirmos ciúmes, não há problema em nos sentirmos inseguros e nos compararmos, pois isso, infelizmente, às vezes foge ao nosso controle. Porém, ignorar essas coisas e permitir que elas se tornem um hábito e acabem moldando o nosso estilo de vida, isso sim é um problema. Pois uma relação deve girar em torno do amor, da confiança, do companheirismo, e não em torno de desconfiança, medo constante e possessividade. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. E se você ama de verdade a pessoa com quem você está, comece a tratar as raízes desse sentimento em você, ao invés de projetar isso no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira. Não considere a pessoa que você ama como uma posse, mas sim como um ser humano, que merece ser tratada com respeito, amor e carinho, e não merece ser mantido em um ciclo de possessividade e de medo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Em busca do equilíbrio emocional. Quantas vezes você já viu pessoas muito inteligentes, com um bom conhecimento técnico, mas que perdem o controle em momentos cruciais por causa da sua saúde emocional? O ser humano é uma criatura emocional. E ter noção e controle das emoções é fundamental, não somente para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas para termos equilíbrio de modo geral. Hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o Minuto Reflexão. Podemos definir inteligência emocional como a habilidade de controlar os sentimentos e as emoções que temos. Podemos dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerenciar a nós mesmos e os nossos relacionamentos com eficácia. E para isso, é preciso que tenhamos autoconhecimento, autogestão, consciência social e habilidade social. Conhecer a si mesmo é o princípio de tudo. Autoconhecimento é fundamental. É preciso um olhar interior para entender quais são os nossos pontos fortes e os fracos,
quais são as nossas motivações, valores e as emoções. Essa aptidão exige o exercício contínuo da autoavaliação. E na medida em que você evolui, você pode gerar em si mesmo um bom senso e uma autoconfiança. Usar a inteligência emocional é fazer um exercício diário de percepção dos nossos sentimentos, interpretá-los e usá-los nas nossas ações e em todas as decisões que tivermos que tomar. É muito comum no nosso dia a dia que a gente coloque a razão acima de tudo e deixamos as emoções de lado, como se elas fossem apenas acessórios na nossa vida. Mas o fato é que a realidade aponta justamente para o contrário. Quando não estamos bem emocionalmente, o racional vai ficar abalado. E, consequentemente, uma pessoa emocionalmente abalada vai ficar desmotivada e vai ter mais dificuldade em executar tarefas que poderiam ser feitas de formas muito simples. Procure identificar a origem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas reações e responder a si mesmo por que eles são daquele jeito. Identifique cada emoção, por que ela surgiu na sua vida e como elas têm impactado o seu comportamento. Reflita a respeito disso. E não pense que isso é um processo rápido. O alcance da maturidade pode ser um processo muitas vezes longo. Procure ouvir mais as pessoas, procure se colocar no lugar das pessoas e, em relação a você mesmo, identifique, entenda o que se passa com você e procure mudar sempre para melhor. Pessoas que administram bem as suas emoções serão mais tranquilas, mais confiantes e mais compreensivas. Valorize o essencial. Experimente uma nova vida a partir de uma nova mentalidade. Mas como? Todos os dias, aqui nesse canal, nós tentamos buscar respostas para essas questões da mente que tanto nos afligem. Vamos refletir juntos sobre como muitas vezes deixamos que algumas coisas banais se tornem importantes em nossa vida e, consequentemente, fazendo com que coisas importantes se tornem banais para nós. O essencial é invisível aos olhos. Essa é uma frase muito conhecida e foi escrita pelo autor do livro Pequeno Príncipe, chamado Antoine de Saint-Exupéry. Perceba a profundidade presente nessas palavras. Elas nos fazem refletir imediatamente, pois como seres humanos, nós odiamos a ideia de estarmos perdendo algo. O essencial se perde aos nossos olhos, é o que a frase diz. E isso nos lembra de que muitas vezes o que realmente importa na vida se torna tão pequeno para nós que às vezes passa até despercebido. Pense nesse momento. O que deveria ser importante para a sua vida e se tornou relevante? Mas também reflita sobre o contrário. O que era para ser pequeno, mas toma hoje boa parte dos seus pensamentos, da sua energia e do seu tempo. Talvez um emprego tenha se tornado a única coisa que importa em sua vida, sendo que a nossa fonte de renda deve sim ser levada a sério, mas de forma alguma deve estar acima de tudo e de todos em nossa vida. Talvez um tempo de qualidade com as pessoas da sua família, seja com seu cônjuge, com seus filhos, irmãos ou pais, tenha se tornado algo que você tem adiado sempre que você pode,
algo que você troca fácil e rapidamente caso outro programa surja. Muitas vezes deixamos que pequenas desavenças com alguém tomem conta da nossa mente e simplesmente excluímos a pessoa da nossa vida, sem nos darmos conta que, ao colocarmos a pessoa de lado, acabamos colocando uma boa parte de quem somos de lado também. Pois somos sim fruto da nossa criação em casa, mas também somos influenciados e inspirados pelas nossas amizades e pelas pessoas que passam por nossa vida. Se o essencial é invisível aos olhos, como faremos então para enxergar o que realmente importa, o que é essencial? E eu me lembrei que essa frase do Pequeno Príncipe tem um início, e se juntarmos as duas partes, fica assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Eis a resposta. Algumas coisas precisam ser vistas com o coração. Precisam ser enxergadas através de lentes de amor, pois algumas coisas vão muito além do que achamos ou sabemos. Algumas coisas são essenciais. Talvez você esteja deixando passar coisas e pessoas essenciais bem diante dos seus olhos. E quando tem momentos com essas pessoas, não se dá conta do quão importante eles são. Por isso é necessário você ir até o seu coração, verificar o quanto ele é grato, até mesmo pela existência daquela pessoa com a qual você sempre tem atritos. Essa gratidão, independentemente de qualquer coisa, essa sensação de felicidade por alguém existir, mesmo não concordando com a pessoa em tudo, mesmo não gostando de algumas coisas nessa pessoa, essa sensação de amor profundo, isso é o essencial. Foque nisso e não permita mais que essas coisas passem despercebidas pelo seu olhar. Não viva no passado. Você tem ido bem e tem conseguido se superar cada dia mais, deixando tudo aquilo que te prende para trás e experimentando um crescimento pessoal progressivo. Mas por que algumas coisas do passado ainda mexem tanto com você? E como fazer com que o passado não interfira tanto no nosso presente? É sobre isso que eu quero falar hoje. Portanto, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu vou deixar o passado para trás. Se você deseja caminhar em direção a uma nova vida, escreva isso: eu vou deixar o passado para trás. A parte mais difícil de deixar o passado para trás nem é o ato de fazer isso em si, pois com o passar do tempo, todos nós vamos mudando, vamos amadurecendo e nós mesmos vamos reconhecendo que algumas coisas já não dizem respeito à nossa personalidade e ao nosso caráter. Porém, tudo isso muda quando paramos para pensar nas pessoas que nos conheceram lá no passado, pois elas ainda guardam uma versão de nós que buscamos diariamente mudar e nos distanciar dela. É muito frustrante quando estamos vivendo a nossa vida, seguindo o nosso caminho e experimentando uma evolução pessoal. Aí de repente surge alguém do nada e nos lembra do nosso passado, dos nossos erros e de coisas que nós costumávamos dizer ou fazer antes. Em momentos assim, nos sentimos como verdadeiras fraudes, como mentirosos, pois é como se estivéssemos apenas fingindo que mudamos, quando na realidade não estamos.
O fato é que a pessoa que esse alguém acusa pelos erros do passado, ela já não existe mais. Pois você não vive mais no passado. Você vive o aqui e o agora, o presente, com as suas mudanças, com o seu crescimento, com a sua evolução e a sua maturidade. Pessoas do passado podem tentar fazer você acreditar que não mudou, mas você não pode considerar a opinião de uma pessoa que já não te conhece mais, porque você mudou de fato. Talvez, se o seu eu do passado pudesse te ver agora, nem ele mesmo te reconheceria, de tantas coisas que foram mudando e se aperfeiçoando em você. Volta e meia, alguém do seu passado virá e tentará fazer você voltar para aquele lugar. E o que você pode fazer é pedir perdão, caso você tenha magoado essa pessoa no passado e não tenha tido a chance de ter feito isso até então, e simplesmente seguir o seu caminho. Se essa pessoa estiver disposta a conhecer o seu novo eu, ótimo. Mas se não, está tudo bem também. Essa pessoa também já cometeu muitos erros, magoou muitas pessoas e está em uma mudança diária, assim como você. Não deixe ninguém apontar erros dos quais você já se arrependeu, e nem apontar atitudes e falas passadas que você já não tem mais. Se retrate, se for o caso, mas se não for, apenas siga em frente e celebre de uma forma interna a sua mudança ao longo desses anos e o seu crescimento pessoal, e continue buscando uma mudança e uma melhoria diária. Siga em frente. Você se encontra hoje paralisado, sem forças para continuar e sem estrutura para encerrar algo que já deveria ter sido encerrado? Hoje eu quero te dar dicas sobre como seguir em frente e não permanecer mais paralisado. Eu peço que você comente aqui o seguinte: eu vou seguir em frente. Se você estiver disposto a continuar a caminhar. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e esse é o canal Minuto Reflexão. É muito difícil superar algumas coisas, pois é como se estivéssemos indo por um caminho e algo nos fizesse parar. E às vezes, até mesmo, nos fazem dar alguns passos para trás. O término de um relacionamento, uma discussão com algum amigo ou amiga queridos, a demissão de um emprego, uma discussão com alguém que amamos. Enfim, são muitas situações que podem nos paralisar. Como é difícil seguir em frente, às vezes, não é verdade? Mas seguir em frente é necessário. Mesmo que doa, mesmo que seja quase impossível no início, precisamos nos desprender de coisas que já acabaram, de coisas que nunca nos fizeram bem. E não existe ninguém que possa fazer isso por nós. Teremos que ser fortes e decididos se quisermos seguir adiante. Mas a força que precisamos não é simplesmente para aguentarmos a despedida em si, mas sim para nos mantermos de pé nos dias seguintes. A parte mais difícil de finalizar um ciclo não é necessariamente o fim dele, mas sim a sensação que isso vai causar nos próximos dias, nas próximas semanas ou até nos próximos anos. Mas entenda uma coisa: não existe problema algum em se sentir triste pelo fim de algo. Só não podemos nos agarrar a esse sentimento e viver somente em função disso. Se for necessário finalizar o mesmo ciclo e ter que superar algo pela milésima vez, não pense duas vezes. Faça, repita quantas vezes forem necessárias. Algumas coisas são mais difíceis de superar do que as outras, e isso não te torna menos forte ou menos capaz de se reerguer.
só te torna mais humano, mais verdadeiro. E mesmo sem perceber, todas essas vezes em que você finaliza um ciclo e continua de pé, você se levanta mais forte, mais preparado e caminha cada vez mais para longe de tudo isso que tem te impedido. Siga em frente, mesmo que doa, mesmo em meio às lágrimas, mesmo sem forças. Não fique mais paralisado. É tempo de prosseguir. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Os nossos vídeos vão começar a serem postados às 8 da manhã aqui no nosso canal. Então ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E se essa mensagem edificou a sua vida, mande ela para alguém. Um grande abraço a todos.